Nos últimos dias, o Bitcoin bateu sua máxima histórica com mais de 120 mil dólares, chegando a 123 mil dólares. Será que isso ainda abre uma janela de compra para a gente comprar ou sem chance, tem que esperar ele cair? Se é que ele vai cair, para a gente voltar a comprar. E para quem já comprou, já foi. Quem não comprou, infelizmente perdeu a oportunidade. Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, sou economista, criador do canal. Antes de a gente começar o assunto do vídeo, já sabe, investidor de topo, deixa aquele likezinho maroto na confiança que é muito importante. Se você não é investidor de topo, corta o like de inscrição, aprender alguma coisa nova, fortalece aqui, cara, sempre fortalecendo, né? Eu tô contribuindo com o teu desenvolvimento como investidor, então se você aprender alguma coisa nova, fortalece, cara, já chega esmagando o like e se inscrevendo no canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, em que a gente consegue ter o gráfico do Bitcoin nos últimos dias, tá? Principalmente aqui, eu vou puxar os últimos dias até para ficar mais claro, a gente consegue ver que ele bateu lá um patamar de 123 mil dólares, mas acabou que ele terminou o dia 14 de julho a 119 mil dólares e no dia 15 de julho ele entrou com uma força vendedora muito grande e aí ele está a 117 mil dólares, tá? Ainda está no patamar bem legal. E aí se a gente coloca isso aqui no gráfico diário, né, a gente consegue ver como o Bitcoin vem performando muito bem, principalmente desde a sua recuperação lá em 2022, 2023, né? Então, cara, para aqueles que não foram mão de alface e simplesmente seguraram o Bitcoin, a gente tem uma valorização aí de mais de 623%, tá? Isso aí eu tô contando do final de 2022 para 2025, aproximadamente 3 anos em dólar, né? E quando a gente olha o gráfico em real, a gente consegue notar que a performance do Bitcoin é bem parecida, né? 623% em dólar e 666% em real, tá? Lembrando que essa diferença é por causa do câmbio, né? Nossa moeda não vale nada, então quando o dólar aprecia, né? Quando o dólar fica mais forte frente ao real, acaba que temos esses ganhos a mais. Basicamente foi essa alta que aconteceu desde a mínima que a gente teve depois da máxima histórica lá em 2021, 22. E aí fica aquela grande pergunta, será que ainda vale comprar Bitcoin? Será que ainda tem espaço para comprar Bitcoin? Ou não? É melhor a gente esperar? É melhor a gente ficar de olho no que vai acontecer? Vamos falar sobre isso. Tem alguns indicadores que eu gosto muito de olhar para entender o que está acontecendo ali com o Bitcoin, tá? O primeiro é o Fear and Greed Index, né? Que é o índice de medo e ganância. Aqui a gente vê que no momento o índice está batendo 73, ou seja, estamos no momento de ganância. Você pode ver que ele coloca aqui no lado direito, now, Greed 73, ganância. Ontem estava até maior, estava 74. Semana passada ainda estava ganância, mas um pouco mais fraco, 65. E o último mês 60, mas ainda assim ganância. Então, o indicador de medo e ganância geralmente mostra como é o sentimento das pessoas frente à criptomoeda, frente ao Bitcoin nesse momento. E aqui a gente está num momento que, aparentemente, olhando só por esse indicador, não parece um momento tão oportuno, porque as pessoas estão muito gananciosas, as pessoas estão muito otimistas, as pessoas ali estão olhando com aqueles olhos brilhando para o Bitcoin. E aí a gente geralmente sabe quando a manada vai para um lado e geralmente a gente tem que ir para o outro, né? Então, quando eles compram, a gente geralmente olha quando eles estão com medo, não querem clicar em comprar porque estão assustados e desesperados, é quando a gente compra. Mas, olhando somente o indicador do medo e ganância, é muita presunção, não é uma coisa correta da gente ser feito para tomar qualquer decisão. É sempre bom a gente completar com os outros indicadores. Então, vamos olhar o segundo. O segundo indicador que a gente tem é o múltiplo de Mayer, tá? É exatamente isso aqui que a gente tem na tela. Se você não conhece o múltiplo de Mayer, eu vou te explicar o que é. O múltiplo de Mayer foi um indicador criado por Tracy Mayer, que foi um dos primeiros investidores de Bitcoin, e ele busca basicamente mostrar pra gente se o Bitcoin ele está acima, na média, ou abaixo do seu preço justo dentro de um horizonte de longo prazo. E como qualquer bom múltiplo, se ele é um múltiplo, ele é uma divisão de alguma coisa. Então, o múltiplo de Mayer é uma divisão do preço atual do Bitcoin dividido pela média dos preços dos últimos 200 dias. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a cotação de fechamento do Bitcoin dos últimos 200 dias, vou somar tudo e vou dividir por 200. Logo, eu vou ter uma média de preço dos últimos 200 dias. Geralmente, quando esse indicador está abaixo de 1, mostra pra gente que ele pode estar subvalorizado, podendo assim estar indicando uma boa oportunidade de compra. Se ele está entre 1.5 e 2.4, a gente geralmente fala que ele está ali, talvez sendo um momento de valorização, mas pode ter uma correção a qualquer momento. E quando o Bitcoin está acima de 2.4, geralmente são topos históricos que ali é ruim de você geralmente ficar de fora porque a correção é certa. E lembrando que ficar de fora como um bom investidor de longo prazo, eu não quero dizer para você ser sardinha e vender seus bitcoins, tá? Longe de mim falar isso. Quer dizer apenas que talvez seja hora de você esperar para comprar em um momento mais oportuno. Lembre que investidor de longo prazo que faz buy and hold entende que você vai comprar Bitcoin como sua reserva de valor. Bitcoin não é investimento, Bitcoin é reserva de valor. Então,
fique atento quanto a isso. E aí, se a gente olhar o múltiplo de Maer da cotação atual, que ele está valendo 117 mil dólares, a gente vê que ele está ali no patamar 20% acima do que seria o seu preço justo. De longe não é um patamar relativamente caro, não é um patamar até ok, para ser bem honesto. E aí ele coloca aqui, ó, a média do múltiplo de Maer desde a sua criação do Bitcoin foi 1.3. Historicamente, ele tem ficado acima do múltiplo de hoje 41% do tempo. Então, note, se a gente for olhar só por esse ponto aqui, a gente vê que ele está abaixo da média, que ele está no patamar que parece atrativo de compra. É o melhor patamar da história? Porra, não é o melhor patamar da história, é meio óbvio, mas de longe é uma coisa que daria para se comprar sem problema nenhum, olhando só para o múltiplo de Maer. Mas aí você é investidor de topo e sabe que você não vai comprar só analisando um indicador, você tem que analisar todo o conjunto da ópera. O terceiro indicador que a gente vai utilizar para analisar o Bitcoin é o MVRV, ou Market Value to Realized Value. Como é um múltiplo, eu vou dividir o valor de mercado do Bitcoin, que aí eu vou pegar o preço de um Bitcoin e multiplicar por todos os números de Bitcoins que foram emitidos e vou dividir isso pelo valor realizado. Mas o que é que seria esse tal de valor realizado? É a soma do preço pela qual cada moeda de Bitcoin foi vendida pela última vez na blockchain. É bem similar a um custo médio agregado das últimas transações de Bitcoin no mercado. O MVRV acima de 1 mostra que os investidores que compraram estão tendo lucro, então a situação bem favorável. Abaixo de 1 mostra que os investidores não estão tendo lucro, então pode ser que ele esteja subvalorizado. E ali próximo a 3, 3,5, maior do que isso, é muito próximo a um final de ciclo, a um topo. E aí geralmente muitos investidores usam esse patamar para vender os seus bitcoins. Aqui eu trouxe também o gráfico do MVRV. Notem que o gráfico do MVRV é exatamente o gráfico de verde e vermelho. Então há alguns determinados momentos que o MVRV chega a ficar negativo, com momentos bem oportunos de compra. Então a gente teve ali, ó, basicamente em 2009, a gente para ver, ó, aqui em 2015 a gente também teve um momento legal de compra, 2019 a mesma coisa, e quando a gente olha 2023, bem similar também. Então o MVRV é outro indicador muito interessante. No momento, se a gente parar para passar o mouse aqui por cima, a gente vê que ele está batendo ali 2.4, é um patamar um pouquinho elevado, mas ainda é um patamar sustentável, ainda dá para ter na carteira, não precisa se desesperar nem começar a vender. Aqui também eu trouxe a Power Law, que é basicamente uma linha estatística do preço do Bitcoin na trajetória de longo prazo. Você pode ver que historicamente o Bitcoin andou muito próximo, tanto a linha de resistência que está em cima, tanto a linha que está de suporte que está embaixo, tá? Então note que o Bitcoin está dentro da sua camada ali de taxa de crescimento e ele está continuando a sua linha de crescimento. Pode ser que ele pare de crescer a partir daí, caia um pouco e corrija? Pode, mas aí, se ele continuar seguindo essa boa tendência, ele ainda vai subir. Ele ainda tem um bom espaço para subir até aqui aproximadamente, até 2026, 2027. Ainda seria uma boa opção para ele caminhar antes de talvez em uma correção mais forte. E aqui eu quero trazer a correlação, né, um gráfico comparativo, não chega nem a ser uma correlação, mas um gráfico comparativo do agregado monetário do M2 global com o Bitcoin. Lembrando que o M2 nada mais é do que um agregado monetário. O agregado monetário, ele vai medir o quanto de dinheiro há na economia. A gente tem o M1, M2, M3 e M4. O M1 é de todo o dinheiro na mão do público, ou seja, dinheiro cash, e o dinheiro ali na conta corrente. Já o M2, ele vai pegar todo o M1 que eu acabei de falar e vai juntar com depósitos como, por exemplo, CDB, poupança, essas aplicações bancárias. Note que basicamente o M2 ele vai mostrar o quanto de dinheiro está sendo ou não emitido no mundo. E aqui, note que a linha de preto é o preço do Bitcoin e em azul é o M2 global. Note que o Bitcoin tem uma correlação muito forte, ou seja, sempre que o M2 sobe, o Bitcoin tende a subir e sempre que o M2 cai, o Bitcoin tende a cair também, tá? Isso é uma correlação muito alta. E se a gente puxar aqui, ó, para ficar mais interessante, os últimos períodos, ó, só aqui esse finalzinho, a gente consegue ver que basicamente de janeiro, ó, se a gente olhar para cá, de janeiro para cá, o M2 Supply, ou seja, o nível de dinheiro de papel em circulação do público junto com os depósitos CDB aumentou bastante. Então, com essa taxa de crescimento do M2, logicamente que a gente vai ter uma grande vantagem ali, um grande impulso para o Bitcoin correr. Então, o M2 e o Bitcoin andam bem juntos. O que eu quero dizer com isso é que se você olhar somente um indicador isolado, é bem provável que você não compre, mas quando você analisa a questão dos fatores no geral, você consegue tomar uma decisão mais assertiva. E aí, se vale a pena ou não comprar, essa aqui é uma decisão muito pessoal tua que vai depender da sua carteira. Eu sempre digo aqui, eu tenho 28% da minha carteira em Bitcoin, então para mim no momento
não faz mais sentido comprar Bitcoin. Isso porque eu já tenho uma quantidade maior do que até o que eu quero. Agora, se eu não tenho nada de Bitcoin, se eu quero dar o primeiro passo em Bitcoin, se eu quero aprender a investir em Bitcoin, é muito importante que mesmo no patamar atual, você comece a se expor à criptomoeda, tá? Você molhar ali o seu pé, comprar 100, 200, 300 reais. É muito importante. E se você quiser aprender a investir em Bitcoin, eu vou deixar o link da BitBank aqui embaixo que você recebe ali 20 reais de volta na sua primeira negociação de até 300 reais, tá? Então, foi lá, abriu a conta na BitBank, usou meu cupom GUEDS. Esse é o cupom que vai dar direito para você ter cashback. Foi lá na hora de abrir a conta na BitBank, botou o cupom GUEDS, você vai negociar até 300 reais e aí você ganha 20 reais de cashback, ó. Filezinho. Então, sumarizando todo o vídeo, o Fear and Greed Index é um indicador que nos mostra que basicamente o Bitcoin está num point de ganância, está um pouco elevado ali o sentimento das pessoas. O múltiplo de Maer está num patamar interessante. MVRV também está ok, né? Se a gente parar para fazer análise do MVRV, a gente vê ali, ó, que ele está em 2.4, então tá bem tranquilo. E quando a gente para olhar ali os agregados monetários, enfim, a gente olha ali a Power Law, a gente consegue ver que o Bitcoin aparenta, por mais que esteja uma máxima histórica, ele aparenta estar num patamar muito interessante para compra, principalmente se você ainda não tem nada em carteira. Então, se você chegou até aqui, tem Bitcoin mais do que você quer, não faz nada, compra, espera. Se você tem menos do que você necessita, vai lá e compra. E se você não tem Bitcoin, aí você estuda, não sai comprando, porque sair comprando sem estar é fazer burrada. Então vai, estuda, entende. Tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando como você estuda o Bitcoin. E depois que você entende isso, você vai lá e faz a sua compra se fizer sentido ou não para você, tá? Então, essas aqui são as recomendações quanto ao Bitcoin. Deixa o like se você chegou até aqui. Investidor Top já deixou lá no começo. Até o próximo vídeo.